Quando eu vejo, por exemplo, esses partidos surgindo do nada, esses micropartidos, eu não acredito em absolutamente nada. Esses micropartidos, na verdade, surgem justamente para se poder fazer barganha lá na frente. Quando o rapaz aí fala de desfavelização, já está na cara que não sabe absolutamente nada, que a desfavelização é uma coisa que não é você estalar o dedo e fica todo mundo bonito. Então, assim, absolutamente não acredito em nada. Tudo bem, mas surge. qual é a pergunta? Já entendi que você não acredita em nada. Regis, que você acha que política é tipo Coldplay. Vamos... Não. A política é muito pior do que Coldplay, cara. Muito pior. Porque o Coldplay é inofensivo. Deixa ele falar, tem peraí. que ter uma comunicação, Cacatu. Porque senão aí é só você falando, Regis, sendo claro, você acha que não é possível desfavelizar um país como o Brasil? Ou você não acha é que não possível. tem nada sobre o assunto? Não é possível e o senhor, lamentavelmente, não sabe nada. Então vamos lá, vamos começar. Você acha que não é possível por causa... Não houve experiências de desfavelização em outros lugares? Ou você acha que o Brasil não consegue desfavelizar? O Brasil não consegue desfavelizar porque simplesmente não há a menor vontade política para isso. Tá? Tudo isso é um discurso que é feito da boca para fora. Não, vamos lá. Simplesmente. Primeiro que é uma visão muito negativa sobre o Brasil, porque o Brasil já conseguiu alcançar outras vitórias em termos políticos, econômicos e sociais por muitas outras vezes na história dele. Então, sim, é possível, e outras nações, inclusive mais pobres que o Brasil, conseguem, vamos dizer, efetivar ações, e eu tô falando ações corruptas. Ninguém vai falar aqui que a Colômbia é um país que tem uma classe política superior à nossa. E a Colômbia, Medellín, conseguiu fazer um processo de desfavelização. Inúmeros países que se tornaram depois dos tigres asiáticos conseguiram também. Você tem processo de desfavelização e urbanização, vamos dizer, minimamente regrada acontecendo em países africanos, da África subsaariana, e você não vai me falar que são países que têm uma classe política melhor do que a nossa. Então, no mínimo igual, vamos botar assim. Então, assim, é uma questão de vontade política, e sim, é possível. Até porque o Brasil não é um país pior do que esses. Então, eu acho que isso é uma visão muito negativa, meio niilista. Ô, Renan... Mas pera, deixa eu terminar só raciocínio. Há como resolver essa questão. Sim, a gente tem no Brasil coisa de 16,4 milhões de pessoas vivendo em favela, dados do IBGE de 2024. Esse número aumentou coisa de 43% desde 2010. Então a gente está falando aqui em habitações ou habitações subnormais, que, vamos dizer, estariam na monta, como é coisa de 2,9 milhões, 2,9 pessoas vivendo em cada habitação irregular. A gente está falando em coisa de construir ou reformar coisa de 5 milhões de habitações. Tá? No ritmo atual de investimento do governo federal, você não vai conseguir fazer isso a contento. Para falar em resolver isso em 20 anos, a gente está falando do investimento total, sem contar a inflação, de quase 900 bi. E aí a gente tem que olhar de trás para frente como fazer você ter capacidade orçamentária para gastar de 50 a 100 bi por ano, falando de investimentos do governo federal, sem participação da iniciativa privada por hora, para não só urbanizar essas favelas, mas levar saneamento básico para elas. Essa é a discussão que a gente precisa ter. Essa discussão, Regis. Então, sim, dá para fazer, outros lugares fizeram, outros países mais pobres já fizeram, e a discussão que a gente quer ter, e a fundação do nosso partido, que é o Partido Missão, envolve isso, é sobre como levar isso a contento. Eu considero esse o maior problema social do Brasil, porque resolver ele é um eixo estruturante para resolver todos os outros. Você resolve problemas ligados à educação, você resolve problemas ligados à saúde, você resolve problemas ligados ao saneamento básico, especialmente a segurança pública. Então, quando você pega, a favela é um eixo. Resolver a favela, você resolve inúmeros outros problemas que são, vamos dizer, conectados a isso. E aí a gente pode levar uma discussão profunda sobre isso. Talvez você não me considere uma pessoa que entenda muito sobre o assunto, mas comparado ao restante da classe política, eu entendo mais do que eles. Eu gosto desse assunto, eu me debruço, eu sou curioso sobre isso. E eu só estou conseguindo montar um partido político porque eu atraí outras pessoas que pensam dessa maneira e são intelectualmente curiosas sobre o assunto e que têm vontade verdadeira de construir. Então, eu acho injusto você colocar a gente nesse balaio comum, ainda que faça parte, vamos dizer, da tua pessoa ser enfático, e eu gosto das suas opiniões, eu acompanho você, e é isso. Então, se quiser... Renan, é que o Regis, ele é muito negativo na essência. Sabe aquele cara que derruba o astral do ambiente? É tipo isso, entendeu? É normal. Agora, eu acho que você poderia dar uma chance para se discutir algo. Eu sei que você tá meio assim com a política brasileira, assim, tudo para você não presta, mas assim, conversa, sente, vê, né? É assim que funciona a democracia. Não.
Tá bom, obrigado. Muito bem. Felipe Reis, eu quero te ouvir também. Traga o que você quiser. Felipe Reis, Renan Santos, é realmente o nosso comunista aqui do programa. Ele tem ligações claras com a União Soviética. Por favor, A Albânia Reis. também, viu? Exato. Renan, eu queria saber se vocês estão bebendo da água de Pablo Marçal, que a gente viu na campanha em São Paulo, que ele teve ali uma conexão forte com periferias, né? Tentou se aproximar de jovens periféricos através do funk, através de umas coisas culturais, tentou chegar nesse público, e eu vejo que essa pauta de desfavelização, talvez, ela tem ali um interesse de uma aproximação de um lugar que a direita nem sempre foi tão amada assim, né? Ó, são dois temas. Um, o Pablo Marçal, se eu beber da água dele, eu morro envenenado, cara. Eu tenho asco desse sujeito. Nós Tem processamos- metanol na água dele? Olha, é capaz de ter metanol na água dele, dado as relações do partido que ele participou com o primeiro comando da capital, então não duvidaria de haver um metanolzinho ali, mas ele é um sujeito tão tóxico que é capaz dele tomar metanol e ficar melhor, né? Eu tenho asco do Pablo Marçal e o que a gente faz é água e óleo, ou melhor, água e metanol, em termos de ação política. Eu entendo que ele tenha vindo com um discurso de prosperidade lá nas favelas, com esse papo, porque é um papo que ele poderia angariar eleitores. Mas quando a gente fala do tema de reurbanização de favelas, desfavelização, cultura de favelas, no início a tendência, inclusive, é a gente diminuir a nossa popularidade, porque as pessoas tendem a levar essa discussão para uma parte mais sentimental. Mas a gente precisa endereçar o problema, a gente precisa primeiro trazer o problema para depois vir com, vamos dizer, com a parte do convencimento. Muito bem. Diogão, você tinha pedido? Sim, vamos lá. que é? Coisa prática, então, Renan. Você disse que o primeiro ponto é desfavelizar o Brasil. Eu não sei se você sabe, o Brasil é o único país, se não do mundo, das Américas, que tem lei nacional que estabelece que o lote mínimo para uma pessoa é 125 metros quadrados e que os loteamentos ainda tem que ter mais 35% de áreas verdes, ruas com 12 metros e etc. e tal. Nacional. O que acontece? Nenhuma cidade média e grande tem um único loteamento legal. A lei entregou, brasileira e dos municípios, entregou toda a urbanização da periferia na mão do crime organizado. O seu partido, ou melhor, o MBL, já tem deputados federal, estadual e vereadores. Aí eu pergunto, em termos práticos, o que vocês já determinaram a eles que fizessem para resolver essa questão de entregar a moradia popular na mão do crime organizado? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender que o processo histórico que gerou as favelas, ele é anterior à formação dos principais cartéis do crime organizado. Eu concordo com você com esse processo legiferante exagerado que a gente tem por parte do Estado brasileiro, que faz com que quase todo mundo esteja quase sempre na ilegalidade, mesmo quem tenha, por exemplo, um título de propriedade correto e uma propriedade construída com área autorizada, né, pela prefeitura e pela fiscalização. Mesmo um cara que é comerciante, para se adequar a todas as regras, ele sofre pra caramba. Quando a gente pega, então, voltando no tempo, a gente tem um processo acelerado de favelização que acontece no processo de êxodo rural, que a gente teve especialmente nos anos 60, 70 e 80, em que São Paulo, Rio de Janeiro, mas praticamente todas as capitais do Brasil começaram a se favelizar. Por diversas razões, o Estado brasileiro, especialmente dos anos 70 para frente, parou de formar capital físico, né, e infraestrutura. Nossa capacidade de investimento em infraestrutura diminuiu demais da crise do petróleo para frente. Depois teve a Constituição de 88, que aumenta muito o gasto com custeio e diminui o espaço para investimento em infra. E ali, especialmente nos 80 e 90, você começa a ter esse processo de ocupação dessas áreas de periferia, áreas de favela, pelo crime organizado, né? O Comando Vermelho surge ali pelos anos 80 e na virada dos 90 para os 2000 surge o PCC aqui em São Paulo. Hoje, né, dado que esse processo de êxodo rural não é tão acentuado como houve naquele período, naturalmente, você tem um processo novo de invasões, e acho que você deve acompanhar, de áreas de manancial, por exemplo, como acontece aqui em São Paulo, ou com as milícias no Rio de Janeiro, o caso clássico lá do Rio das Pedras, lá com aquela turma, que inclusive o Flávio Bolsonaro tem coisas estranhas a contar sobre aquilo, né, você ocupa ilegalmente, você faz uma espécie de uma grilagem urbana, e aí você constrói casas e vende, e garante a propriedade sobre essa área através da autoridade que o crime tem sobre aquele território, né? O que o MBL tem para fazer sobre isso é propor, aí sim, uma guerra contra o crime organizado, leis mais duras, para enfrentamento a essa estrutura política, só que do ponto de vista de infraestrutura e de urbanização, aí a gente teria que chegar ao Poder Executivo para ter realmente um plano nacional ligado a isso. A gente está discutindo internamente com o Kim para a gente tentar pensar um marco regulatório que venha a facilitar esse processo de reurbanização e impedir essa, vamos dizer,
esse processo contínuo que a gente tem de invasões de áreas tocadas como quase uma indústria pelo crime organizado. Acho que são bem. as ações que a gente tem que tomar. Lala Fonseca, você tem pergunta? O seguinte, vamos lá, Renan. Eu vejo um pouco diferente, né? O problema eu não acho que seja necessariamente a favelização, mas em si a polícia que não consegue controlar o crime que acontece ali dentro, não consegue nem entrar dentro da favela, né? Quem acaba controlando muito mais é o crime organizado e todas as situações ali dentro. Eu vi uma entrevista sua no Danilo Gentili, que boa parte do território brasileiro é tomada pela facção criminosa, né? E aí, quando a gente traz isso para a organização, em termos do que a gente pode fazer, eu começo a pensar, por exemplo, a delegada Raquel Galinatti, né, secretária de Segurança Pública de Santos, ela saiu do cargo porque ela estava tentando nesse combate em relação à organização criminosa. Prática, na prática, o que é possível ser feito se até uma delegada acaba sendo ameaçada de morte? Só comentar sobre essa questão do Por crime, favor. essa questão da ocupação territorial. É natural, assim, cartéis costumam fazer ocupações territoriais e estabelecer seu próprio território. Isso é natural do processo de transformação de um país num narco-estado. Nós temos que equiparar organizações criminosas, esses cartéis, esses grupos, especialmente o PCC e o Comando Vermelho, que são os mais famosos, a organizações terroristas. Nós temos que ter uma legislação especial para o enfrentamento a eles. Tá? Há o uso do aparato de inteligência do Estado de maneira mais eficaz contra eles, sim, mas não dá com as leis atuais, com coisas como progressão de pena, como nós temos aqui, com a baixa efetividade do processo de investigação que nós temos, ou de resolução de crimes que tem aqui no Brasil. Não há como a gente resolver isso a contento. E não há como tratar, vamos dizer, um faccionado, que é parte de quase um exército paramilitar invasor no nosso território, como um criminoso comum. Não há. Então, tem que ter um estatuto jurídico voltado para eles. Nós queremos trazer ao Brasil um conceito, conhecido internacionalmente como direito penal do inimigo, que é a ideia de tratar com especial velocidade e especial punibilidade, vamos colocar aí, membros de facções criminosas, dado que eles não seriam detentores de direitos e garantias que um cidadão comum no Brasil tem. Eles optaram voluntariamente por negar a autoridade do Estado brasileiro sobre as áreas que eles ocupam de maneira ilegítima, e com base nisso eles começam a praticar ações que se comportam como ações de terror. São ações que você vai equiparar a ações de terror. O que eles fizeram também com o ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo no litoral, aquele assassinato foi uma execução, é um ato de terror. E a gente está vivendo recorrentemente atos de terror acontecendo no território brasileiro. Tem que ter essas alterações nas nossas leis. Por exemplo, um deputado nosso, em Kataguiri, já passou na Câmara dos Deputados 2 legislações ligadas ao aumento de pena para o cometimento de crimes, especialmente roubos e furtos, que a maior parte dos crimes que são cometidos no Brasil são dessa natureza. Mas para o enfrentamento das facções, você tem que ter um marco legal muito rígido e um marco legal novo. Não há da parte desse governo federal vontade política até agora em querer executar, e isso é extremamente preocupante, porque esse é o problema que mais preocupa os brasileiros.